No Métrica Dimensor, nós conseguimos também trabalhar com a configuração de número de casas decimais, utilizar o salvamento automático, buscar recursos de backup. Tudo isso você consegue já configurar no momento que você introduz, na hora que você começa um novo projeto. Então, para isso, pessoal, basicamente acessem a tela do Digitando Informações e aí vocês têm acesso à configuração do projeto, que é esse recurso que está na aba Início. Nessa configuração, percebam que em Preferências é possível trabalhar com as cores que nós iremos utilizar, o número de casas decimais extremamente importante dentro do sistema, tanto o número de casas decimais quanto a definição de um alqueire. Como a gente sabe, existem o alqueire de 24.200 metros quadrados e de 48.400 metros quadrados. Então, de acordo com a sua região, já faça a pré-configuração, essa pré-validação do trabalho. Um outro ponto interessante é a utilizada para distâncias, para as coordenadas e para os segundos dos ângulos, muitas vezes. E por que isso é pertinente? Dependendo do tipo de análise que vocês venham fazer, por exemplo, relacionadas à terceira edição da norma técnica do INCRA, para quem trabalha com imóvel rural, a gente sabe que existem algumas definições trazidas na normativa. Lá fala que a distância trabalha com 2 casas decimais, que os segundos, dependendo do tipo de ângulo que você trabalha, não utiliza nenhum. E o porquê é importante fazer essa adequação para o tipo de projeto que vocês estão correlacionando? Justamente para que essa definição ela seja a mesma que o profissional utilizou e, consequentemente, a mesma que está na norma técnica prevista. Então, se eu trabalho, vamos só dar um exemplo, 3 casas decimais, tenho exatamente a informação 1, 2, 3 na minha distância. Se eu arredondo para 2 casas, o que acontece? Todo o valor que está abaixo de 5 casas decimal que será suprimida, ele reduz a 0, ou seja, ficaria 12. Mas, se eu tenho uma distância de 126, o que acontece? Ele sobe, então vira 13 centímetros. Pense isso em vários vértices, quanto que não pode alterar seu perímetro. Pense que seu imóvel tem 100 vértices, cada um mexeu 1 centímetro por conta de arredondamento, tivemos 1 metro acrescido. Então são algumas informações, algumas variáveis que elas devem realmente ser levadas em consideração e elas fazem diferença depois no resultado final. Janelas, a tela de boas-vindas, aviso de backup de banco de dados, isso daqui é interessante, até porque uma vez que você vai salvar seu projeto, ele já te dá um informe, olha, é interessante que você realize constantemente backups do seu banco, que são aqueles imóveis que estão no SIG de vocês. E em salvar, é possível definir o intervalo da cópia de segurança, então ele gera um arquivo de backup automático a cada X tempos que você inicia seu projeto no Dimensor e salva pela primeira vez. Então essa cópia de segurança ela só vale para quando iniciei meu projeto, salvei como e definir uma pasta final. A partir de então, a cada 10 minutos ele cria um salvamento automático. Uma vez definido é só aplicar o OK, que ele já configura esse padrão para vocês. Além dele, o elipsoide também é outro parâmetro que pode ser trabalhado. Isso aqui é só para vocês conhecerem, existem esses dados, mas não precisam mexer. Isso aqui é o padrão hoje brasileiro. Todas as peças técnicas que vocês recebem estão dentro de algum desses parâmetros. Cadastrar dados que são relacionados ao seu cartório, então você consegue trazer as informações dele. Tanto é que em cada laudo que vocês venham gerar, a partir do momento que os dados foram cadastrados, ele já trará no cabeçalho da folha as informações do CNPJ, o nome do oficial, o bairro, o endereço, o estado, o telefone, se tiver site, o site também e o nome do cartório. Todas essas informações começam a fazer parte automática dos laudos que vocês venham a trabalhar. Não é mais necessário fazer isso manualmente, peça técnica por peça técnica. O mesmo pode ser para pessoa física ou para pessoa jurídica. Configuração de serventia. Então, para você que vai começar hoje a trabalhar com Métrica Dimensor, antes de fazer a plotagem no SIG, o sistema vai falar qual é o local, qual é a sua serventia, qual é a comarca que você está. Defina onde você está, o nome do seu município. Até porque depois, na hora que nós levarmos o imóvel para o SIG, ele automaticamente já direciona e centraliza a tela para este município. Aqui no meu caso, Piracicaba. Para vocês, a cidade que vocês estão fazendo menção sempre. E se porventura vocês já trabalham com Métrica Dimensor no cartório e vocês têm ele em rede, o que significa rede? Que o banco de dados de vocês está no servidor e várias máquinas que trabalham
com o Métrica Dimensor, fazem a plotagem no SIG no mesmo ambiente, ou seja, na sala que eu estou, um colega no andar de cima ele fez também o mesmo processo e ambos direcionaram para o mesmo local. Então esse local seria localizar banco de dados, onde a gente consegue identificar a pasta que já foi pré-definida. Fazendo isso, automaticamente vocês já salvam o arquivo da plotagem no mesmo ambiente. Pessoal, apenas relembrando, a gente já viu isso na aula anterior, mas não estou falando que o arquivo DMS vai ser salvo no banco de dados, mas sim no momento que a gente clica no SIG, ele gera aquela plotagem, aquele imóvel que entra naquele outro ambiente que tem como plano de fundo o Brasil, tá bom? Então é esse ambiente aqui, onde vocês conseguem fazer a busca e salvar isso para que todas as máquinas consigam enxergar. Sempre que houver necessidade, vocês ainda conseguem realizar um backup do seu banco de dados. Então aquele que foi ou definido em rede ou ainda na máquina local, é interessante que periodicamente, cada um mês, 2 meses, vocês façam esse backup. E uma vez que você realiza esse backup, posteriormente você consegue restaurá-lo. Coloquei numa nova pasta, quero restaurar, ou seja, vou localizar esse ambiente e ele já vai automaticamente adentrar ao Métrica Dimensor. Pessoal, essas são as configurações padrão do sistema que vocês conseguem definir com base na necessidade e na demanda que vocês tenham aí no cartório, tá bem? Muito obrigado e até a próxima aula.